Vamos agora para a propriedade 2 da rotação. Quando a gente tem a rotação, a gente pode ter mais de uma operação de rotação pelo mesmo eixo. Então, por exemplo, aqui a gente tem a molécula do metano, CH4, e aqui a gente tem a representação em perspectiva do metano. Aqui são os átomos de hidrogênio que estão para fora do plano, e aqui os átomos de hidrogênio que estão para dentro do plano. Se a gente fizer a operação de rotação, o que vai acontecer? O átomo que está aqui, que é o átomo 1, junto com o eixo de rotação, ele não modifica a posição dele. Mas os outros, eles vão rotacionar. Então, verifique que a rotação aqui ela foi feita no sentido horário. Então, o átomo 4 que estava aqui, ele passa a vir para a posição de cá. O átomo 2 que estava aqui, ele vai rotacionar para o lado de cá. E o átomo 3 que estava aqui, ele vai rotacionar para cá. Então, ao final da operação, você tem mudança na posição de 3 átomos de hidrogênio. Você vai ter essa configuração aqui. Ah, professor, eu fiz essa mudança aqui, ocorreu a rotação e 3 átomos mudaram de posição. Mas perceba que se eu tirar os números, você não consegue distinguir a pose antes e depois da operação de simetria. Professor, qual é o nome desse eixo? Vamos olhar. Se você observar aqui por cima, colocar um observador por cima, você vai verificar o quê? Você tem um átomo de hidrogênio, ele está eclipsado com um átomo de carbono, e os outros átomos de hidrogênio, eles vão estar nessa perspectiva aqui. Então, qual foi o ângulo de rotação? Se você perceber, nessa perspectiva, os hidrogênios eles ficam igualmente espaçados entre si. Então, se aqui fosse uma circunferência, e você dividisse a circunferência em 3 partes iguais, esse ângulo seria de 120 graus. Então, se eu aplicar naquela formulazinha, a gente vai encontrar que o nosso N ele vai ser 360 graus dividido por 120. Portanto, o N igual a 3. Então, esse eixo de rotação do metano é chamado de C3. A gente pode aplicar o C3 mais de uma vez. Então, aqui foi o primeiro C3 que eu apliquei. Se eu aplicar de novo o meu C3, o que vai acontecer? Novamente, o átomo presente no eixo ele não muda a posição dele, mas os outros que não pertencem ele vai ter que mudar. Como a rotação foi feita no sentido horário, então o átomo 4 vem para a posição do átomo 2, o átomo 2 vem para a posição do átomo 3 e o átomo 3 ele vem para a posição do átomo 4, gerando essa nova figura. Repare que a posição dos átomos de hidrogênio ela não se repetiu nem com a pose inicial, nem com a pose desde a primeira rotação. Então aqui a gente tem uma nova operação de simetria, que eu vou chamar de C3,2, ou seja, é a pose que eu obtenho a partir da segunda rotação no sentido horário. Professor, obrigatoriamente a rotação tem que ser no sentido horário? Não, pode fazer no sentido horário, não tem problema. Agora, se eu repetir a operação mais uma vez, veja o que acontece. Agora, o que vai acontecer? O átomo 3 vem para a posição 4, o átomo 4 para a posição 2 e o átomo 2 para a posição 3, gerando essa nova figura aqui. Seria a minha terceira operação de rotação. Então, a gente chamaria de quê? C3, que é o nome da operação, e 3 porque foi a terceira vez que a gente fez. Aí vem a nossa propriedade 2 da rotação. Que propriedade é essa, professor? Quando você tem o eixo de rotação e faz a mesma quantidade da ordem do eixo, ou seja, esse eixo é de terceira ordem, um C3. Se você fizer 3 operações iguais, repare na posição dos átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. É a mesma posição da identidade, que é a posição inicial. Então, moral da história. O C33 ele é idêntico à identidade. Então, ele não vai ser contado como C3, e sim ele passa a ser contado como identidade. Tranquilos? Então, a gente tem que o CNN ele é igual à identidade, para a gente não contar duas vezes a mesma operação de simetria. Se a gente for procurar outros eixos na molécula do metano, a gente vai encontrar outros eixos aqui. A gente vai encontrar mais 3. Quais são esses outros eixos? Você vai ter um passando pelo hidrogênio 4. Você vai ter um passando pelo hidrogênio 3. Você vai ter um passando
pelo hidrogênio 2 e aquele que a gente já tinha antes, que era passando pelo hidrogênio 1. Ah, professor, então quantas operações de rotação eu vou ter ao todo? Ora, é só você multiplicar o número de eixos pelo número de operações por eixo. A gente identificou que a gente tem um total de 4 eixos. E a gente tem 2 rotações distintas para cada eixo. Então, qual é o número de operações C3 que a gente tem aqui? Você vai fazer 2 vezes 4. Total, a gente tem 8 operações C3. Agora a gente vai ver a questão do C2 dentro da nossa molécula de metano. Professor, tem C2 aqui? Tem. Sempre investigue o eixo das rotações e a bissetriz, que é o ângulo intermediário, ou seja, o meio das ligações. Então, no caso do metano, a gente viu que o C3 estava presente no eixo de ligação. Se a gente avaliar agora, passar um eixo no meio da ligação, o que a gente chama de ângulo bissetriz, a gente vai verificar que tem outra operação de simetria, que vai ser um C2. Está aqui o eixo. Girei aqui para a gente verificar. Voltando agora para a posição. A gente vai verificar que houve uma rotação de 180 graus. E rotação de 180 graus, a gente já viu, como no caso da água, que isso aqui é um C2. Então, se a gente aplicar o C2, tomando isso aqui como se fosse a pose inicial, aqui seria o hidrogênio 2, aqui o hidrogênio 4, aqui o 3 e aqui o 1, para corresponder com essa representação em perspectiva. Fazendo o C2 aqui, a gente vai rotacionar a molécula nesse sentido e vai obter a seguinte figura, onde você vai trocar a posição do hidrogênio 2 com 4 e o hidrogênio 1 com o 3. Ou seja, sem a numeração é a mesma figura. Então a gente tem uma operação de simetria aqui, um C2. Professor, então a gente vai ter outro C2 aqui? Vai. A gente vai ter um C2 aqui, representado por esse segmento de reta amarela. Se eu fizer a rotação, a gente vai verificar a mesma coisa. Ele vai rotacionar nesse sentido aqui. Aqui a gente tem a representação inicial. Você vai ter 2, 1, 4 e 3. E após a rotação você vai ter a inversão. Nesse caso, quem estava para trás vem para frente. E quem estava para frente vai para trás. Então você vai ter a inversão do 1 com 2 e a inversão do 3 com 4. Se a gente pegar a figura de baixo, a gente vai ter um terceiro eixo de rotação, C2. Onde é que ele está, professor? Vamos colocar. Ele está aqui. E se a gente prosseguir com a rotação, vocês vão verificar que ele vai estar rotacionando nesse sentido aqui. Ó. Então, aqui a gente tem a configuração inicial, né? Para trás do plano, átomo de hidrogênio 1 e 3. Para frente do plano, átomos de hidrogênio 4 e 2. Fazendo essa rotação, quem estava para trás vai para frente. Aí você vai ter a formação dessa figura aqui, onde 1 troca de posição com 4 e 2 troca de posição com 3. Verifique que a mudança da posição ela vai ocorrer em relação ao eixo de rotação. Agora a gente vai ter uma outra molécula para avaliar, que é a molécula do tetrafluoreto de xenônio. Para verificar uma outra propriedade, onde o C2, 2N, é a mesma coisa que CN. Professor, como é que funciona isso? Vamos pegar aqui, por exemplo, a rotação. Verifique que ele está rodando agora no sentido horário. E o ângulo de rotação é um ângulo de 90 graus. Então, se a gente pegar aqui e calcular o nosso N, vai ser 360 dividido por 90 graus. Então, isso aqui vai dar 4. Então, essa operação de rotação é chamada de C4. Se a gente fizer o C4 uma vez, o que vai acontecer? Ele está rodando no sentido horário, então o 1 vem para o lugar do 2, o 2 vem para o lugar do 3, o 3 para o lugar do 4 e o 4 para o lugar do 1. Então a gente vai ter essa figura aqui. Se a gente fizer a segunda rotação, a gente vai ter que o 4 vai para o lugar do 1, o 3 vai para o lugar do 4, o 1 para o lugar do 2 e o 2 para o lugar do 3. A gente vai ter essa segunda figura aqui. Se a gente fizer a terceira operação de rotação, a mesma coisa vai acontecer. O 2 vem para cá, o 3 vem para o 4 vem para o 1
e 1 vem para o 2. Se eu fizer isso mais uma vez, o 2 vem para o lugar do 3, o 1 para o lugar do 2, o 3 para o lugar do 4 e o 4 para o lugar do 1. Aí agora a gente vai ver as operações de simetria. Se vocês repararem nas poses inicial e final, elas são iguais. Como a gente já viu, quando a gente tinha um CNN, ele é igual à identidade, que é a pose inicial da molécula. Então a gente não vai contar esse último C4. O outro C4 que a gente não conta também é o que vai obedecer essa propriedade aqui. O que faz essa propriedade? Se eu fizer 2 vezes a rotação C4, seria a mesma coisa de fazer isso daqui, ó, rodar 180 graus. E se eu rodar 180 graus, o 4 vem para a posição do 2, que é o que a gente está vendo aqui, e o 1 troca de posição com o 3. Então, como o ângulo aqui é maior, em vez da gente chamar isso aqui de C42, a rotação sendo de 180 graus, essa ordem é 360 dividido por 180, que é igual a 2. Então, isso aqui é um C2. Então, em vez de contar esse rapaz como C4, a gente conta como C2. Então, essas operações de simetria que a gente está vendo, a gente vai contar o quê? Apesar de ter rotacionado 4 vezes de 90 graus, a gente vai contar como sendo uma identidade, vai contar como sendo 2C4 e vai contar como sendo 1C2, devido a essa propriedade aqui e essa propriedade aqui. Tranquilos?